Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, eu quero pedir para você que está passando por aqui e que ainda não é inscrito no nosso canal, que venha aí se inscrever no nosso canal, deixa também o teu like, tá? O teu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Pessoal, vamos falar aqui um pouco hoje sobre o que está aí explodindo nas mídias, nas redes sociais, em todos os jornais brasileiros e estrangeiros, né? Sobre o ataque do Lula ao Banco Central, tá? O que acontece é que o governo Bolsonaro, ele deu aí ao Banco Central uma certa autonomia, né? Para que o banco fosse independente, ou seja, sem políticos no cargo da presidência do Banco Central. E o Lula, ele é contra isso, então ele não aceita isso e tá fazendo vários ataques aí ao Banco Central, ao presidente do Banco Central, e isso tá interferindo na economia, em outros aspectos também do país, na verdade, Brasil, né? Com isso, as mídias aí, os jornais e jornalistas que têm aí as suas ideologias de esquerda, e vamos dizer, por que não dizer lulistas, né? Já que tem os bolsonaristas, por que não dizer os lulistas? Já estão aí recuando, estão com medo, tá? Porque o barco aí é o Brasil e todos estão dentro dele. Então, a partir do momento que a pessoa que está na frente da direção começa a falar besteira, começa a atacar uma instituição tão forte como o Banco Central, isso faz o quê? Afasta investidores, certo? Afastando os investidores, a inflação vai lá em cima, porque daí começa o povo a tirar dinheiro do Brasil, investindo em outros países, tá? E o que vai acontecer? Todos nós vamos à deriva junto com esse grande barco que é o Brasil. Então, eu tava vendo aqui uma notícia que saiu na Conexão Política, tá? Que fala o seguinte aqui, ó. Lula chama a privatização da Eletrobras de quase uma bandidagem e propõe rever venda. A Eletrobras também é uma outra coisa também que o Lula tá atacando assim com muita frequência, ou seja, tudo que o Bolsonaro fez, o Lula, como ele mesmo falou em discurso. Uma vez em discurso ele falou: a gente vai reerguer o Brasil, a gente vai tudo que o Bolsonaro fez, a gente não tem que dar continuidade. Foi isso que ele quis dizer, porque até ele falou assim: se o Bolsonaro agradou o mercado, a gente tem que desagradar o mercado. Só que o Lula, ele tá aí com um discurso muito populista, tá? E isso não é bom para o Brasil. O Lula tem que esquecer o Bolsonaro e fazer o papel dele de presidente, que é para isso que ele está sendo muito bem pago, mas muito bem pago, até que já era bastante bem pago, e agora, antes mesmo dele assumir, ele foi lá e aumentou o próprio salário, né? Então é muito bem pago aí para fazer o trabalho dele, então tem que parar de falar besteira, porque só abre a boca para falar besteira. Tem que parar de falar besteira e seguir aí a governar o país. Ponto e acabou. E se é que o Bolsonaro fez alguma coisa de errado, ele que deixe aí, porque tem justiça no Brasil, tem os outros poderes, né? O poder executivo não é o poder julgador. Ele tem que colocar isso na cabeça dele, parar de atacar o ex-presidente e seguir, porque essa perseguição política já está indo longe demais e está prejudicando vai prejudicar o país inteiro, tá? Então, o Lula tá chamando aqui a Eletrobras, né? Tá falando aqui sobre a privatização, que é aí uma bandidagem, não sei se vocês lembram aí, né, de todos os escândalos do Lula, né? Eu acho que não precisa a gente trazer à tona aqui tudo o que aconteceu, né? A gente não precisa, na verdade, é aí uma situação que o brasileiro inteiro não esquece, tá? Até você que é petista, se por acaso estiver me ouvindo aí,
Você pode até achar que o Lula seja inocente, mas do escândalo que aconteceu no geral, você também nunca vai esquecer. A não ser que você seja tão corrupto quanto e não queira assumir, tá bom? Mas houve sim corrupção, houve sim crime, tá bom? E disso o brasileiro não esquece, né? Então o Lula tá aí atacando o Banco Central, tá atacando outras instituições. Isso aí não tá ficando muito bom. E os jornalistas estão ficando com medo. Os jornalistas estão aí numa situação... Quando eu vejo entrevistas de jornais igual essa aqui do Estadão, tá? Que o Estadão são militantes ferrenhos. Então, quando eu vejo eles tendo que admitir que o Lula tá fazendo é praticamente um suicídio econômico no Brasil, tá acabando com a economia do Brasil, tá? E quando eu vejo eles reconhecendo isso, tá? Que nunca tiveram a moral e o caráter de chegar e assumirem isso durante o governo Bolsonaro, tá? Que eles estavam trabalhando e que o país estava dando certo. Agora eles têm que chegar nos jornais dele e falar contra o presidente que eles tanto fizeram para colocar ali, tá? Olha o seguinte, o que que fala o Estadão aqui, ó. Opinião do Estadão, tá? Fala o seguinte aqui, ó. Ao atacar as decisões do Banco Central, Lula age como um amador. Não sou eu que tô falando, é o Estadão. Se você quiser dar uma olhada, entra ali no Instagram do Estadão e tire aí as suas próprias conclusões, porque é o próprio Estadão que tá falando isso, tá? Ao atacar as decisões do Banco Central, Lula age como um amador, pois prejudica o país. Mas Lula não é amador. Em campanha permanente, ele busca um culpado pelo crescimento pífio. Tá? O seguinte, fala aqui, ó. O presidente Lula da Silva elegeu o Banco Central como um inimigo do seu governo. A exemplo do que tem feito nas últimas semanas, o petista aproveitou a cerimônia de posse da presidência do BNDES para criticar mais uma vez a autonomia da instituição e a taxa básica de juros. Tá? Para Lula, não há explicação para a Selic estar em 13,75 ao ano. Uma vergonha, abre aspas aí para as palavras de Lula, a não ser o fato de que o país teria uma cultura de juros altos que impede o crescimento econômico. Por coincidência de datas, a resposta do Banco Central veio no dia seguinte na divulgação da ata do Copom. A instituição reiterou o compromisso de cumprir as metas de inflação e destacou o efeito das incertezas fiscais sobre as premissas com as quais trabalha para tomar suas decisões. Porém, em um ato que até mesmo o ministro Fernando Haddad considerou amigável, o Banco Central disse que a execução do pacote fiscal do governo atenuaria os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo os riscos de alta inflação. É uma clara tentativa de reconstruir pontes. O Banco Central, portanto, garantiu ao governo o benefício da dúvida, ainda que todos os sinais até o momento apontem na direção contrária do resgate da responsabilidade fiscal. O que o governo fará com esse gesto está nas mãos de Lula, mas até agora tudo que o presidente fez foi jogar contra si mesmo e contra o país, tá? Essa reportagem, como eu tô falando para você, é aí do Estadão, tá? O Lula tem atacado com frequência e o que a gente tem que entender é o seguinte, que o Banco Central, ele tem autonomia, porque é o seguinte, tá? A gente começa aí, vamos dizer que a gente começa uma situação
tá? Em que a inflação começa a subir. A inflação começa a subir e as pessoas ficam sem crédito, tá? Sem crédito, sem dinheiro. Aí vem um governo populista, que nem esse do Lula, tá? E faz o seguinte, ele baixa aí a taxa do banco, tá? A taxa de juros do banco e começa a emprestar dinheiro. Ele começa a emprestar dinheiro pro povo e aí o povo vai ter aquela impressão que ele tem dinheiro, tá? Que ele tem dinheiro porque ele fez empréstimo fácil, teve crédito, mas na verdade esse dinheiro não é do povo, esse dinheiro é do banco, tá? Vai chegar a hora de pagar esses empréstimos, o povo não vai ter dinheiro. Por quê? Porque a inflação vai começar a aumentar, entendeu? Então o que acontece? Não adianta ter uma falsa... não adianta ter enganar o povo, tipo, baixar os juros do banco para emprestar dinheiro, para o povo ter a sensação de que as coisas não estão tão ruins, porque vai chegar a hora que vai vir a conta, tá? E o povo não vai ter o dinheiro para pagar. E aí é onde a gente entra com inflação. Então o Banco Central, ele é autônomo, tá? Porque ele é quem gera essa estabilidade monetária, tá? Porque ele não vai ceder ao governo populista, entende? Então é onde o Brasil deu certo durante o governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi lá e colocou um presidente ali no Banco Central e não se meteu, não teve política que se meteu, entendeu? Não teve políticos. Então o Banco Central teve autonomia para trabalhar, tá? E foi onde o Brasil cresceu, tá? O PIB cresceu, tá bom? E teve até aí o aumento, né? Melhorou muito para o Brasil durante o governo Bolsonaro. Pena que muita gente não consiga enxergar isso, e os que conseguem enxergar, os que conseguem ver, não são verdadeiros e não passam isso para o povo. Entendeu? Mas foi sim bom para o Brasil o governo Bolsonaro nesse aspecto, tá? Porque ele deu uma neutralidade para o Banco Central e ele pôde trabalhar e trouxe aí benefícios para a economia brasileira, tá bom? Então por isso é importante demais o Banco Central ter autonomia, né? Então eu tava vendo aqui também que explica melhor, se vocês quiserem entrar depois e dar uma olhadinha, o Glaucon Braido, tá? Ele fala o seguinte, ó: Lula quer tirar a independência do Banco Central. Lula já está tentando criar narrativas para espalmar a culpa pelo desastre econômico que virá de seu governo. É o Banco Central do Brasil. E por que o fim da independência do Banco Central é ruim? Acompanhe a postagem. Ele fala o seguinte aqui, ó, tá? Ó, 5 motivos para manter a independência do Banco Central, tá? Ele mostra aqui, ó. 1. Estabilidade monetária, tá? A independência permite que o Banco Central tome decisões objetivas sobre a política monetária sem influências políticas ou outras pressões externas, o que ajuda a manter a estabilidade da moeda. É o que eu expliquei para você ainda há pouco, tá? O outro que ele fala é o seguinte: confiança dos mercados financeiros. A independência do Banco Central é vista como um sinal de confiança pelos mercados financeiros, o que pode atrair investimentos estrangeiros e aumentar a estabilidade econômica do país. Gente, olha, a política do Brasil tá uma bagunça, tá? Tá uma confusão daquela. Todo dia é um escândalo novo. Os ministros do Lula aí, tem ministro sendo investigado, tem ministro aí que já foi preso, que já passou aí por vários processos, tá? Então, os investidores, o pessoal de fora, os estrangeiros, investidores estrangeiros, eu acredito que eles têm pouca confiança, tá? Na política brasileira, porque não é um país sério, tá? Se fosse um país sério, tá? A gente teria tido novas eleições, tá? E não é porque aqui eu tô duvidando de nada. O que eu tô falando é o seguinte: se levantou várias suspeitas, tá?
Na Alemanha, por causa de uma suspeita, refizeram novas eleições, tá? E os dois candidatos, nenhum reclamou, tá bom? Então, no Brasil, muito ao contrário, teve milhares de pessoas que questionaram, tá? E não puderam reclamar. Ninguém podia questionar o resultado das urnas eletrônicas, tá bom? Então, é o seguinte, se fosse um país sério, já teriam feito aí novas eleições e talvez muita coisa teria sido evitado, como aquela manifestação que aconteceu ali no dia 8 de janeiro, tá bom? Você pode concordar comigo ou não, essa é a minha opinião, tá? E ninguém vai reverter o que eu penso. O que eu penso é isso e deu e ponto e acabou, tá? Segundo, os investidores estrangeiros, eles olham para o Brasil politicamente e vejam uma bagunça, entendeu? Então, se é um político que está na presidência do Banco Central, o investidor vai olhar e vai falar assim, o quê? Eu colocar o meu dinheiro naquele país que politicamente está uma bagunça? E quem dirige o Banco Central, o Banco Central é o que cuida de todo o dinheiro do país, inclusive dos que investem, dos investidores, tá? Eu vou colocar o meu dinheiro nesse país que tá todo bagunçado politicamente e que ainda, por cima, é um político que tá na frente do Banco Central? Você acha que esse investidor estrangeiro, ele vai querer investir num país desse? Não vai querer, entendeu? Agora, se ele vê que o país pode estar até bagunçado politicamente, mas se ele vê que o Banco Central tem autonomia, que quem preside o Banco Central não é um político, se ele vê que o governo não tem intromissão no Banco Central, ele vai investir, ele vai continuar investindo, porque ele tá vendo que o dinheiro dele tá seguro, entendeu? Então é isso. E o Lula, ele quer desfazer isso, que na época que o Bolsonaro fez isso, deu muito certo sim pro Brasil, tá? Se as taxas de juros estão altas, então que conversem, mas ele não pode atacar a instituição dessa forma, não tem como, tá? O que ele fala é o crescimento econômico. Uma política monetária objetiva e imparcial ajuda a promover o crescimento econômico de longo prazo sem interferências políticas. Mais uma vez, não pode ter interferência política no Banco Central, tá? Porque senão a nossa economia vai, você sabe para onde? Para o buraco. E quem vai junto com a nossa economia para o buraco são os mais pobres, tá? E todos nós vamos juntos. Aqui, número 4, ação rápida em situações de crise. A independência permite que o Banco Central agilmente tome medidas para garantir a estabilidade financeira do país em caso de situações de crise, viu? Então, é esse número 4 aqui, essas ações rápidas em situação de crise, que traz, tá, mais segurança para o investidor, tá? E por que eu falo sobre investidor? Que eu tô falando sobre investidor aqui? Porque quem movimenta a nossa economia são os investidores, tá? Sem os investidores, nenhum país consegue sobreviver, entendeu? Por que na Venezuela as pessoas estão passando fome? Por que na Argentina o dinheiro não está valendo mais nada, a inflação da Argentina está em 96%? Por quê? Porque os investidores pararam de investir ali nesses países, entende? Então, assim, não tem como continuar com esse discurso, porque isso aí não vai dar bom. Neutralidade da política monetária. Garante que a política monetária seja neutra e não esteja submetida a interesses políticos ou outras pressões externas, o que é fundamental para o bem-estar econômico do país, tá? O Glaucon Braido, ele dá aí um bom resumo de que por que deve se manter, tá, o Banco Central autônomo, tá, independente de políticos, tá? E se começarem a falar muito e muito sobre isso e começarem a querer tirar, tá, essa autonomia do Banco Central, tá? Isso vai acabar com a economia brasileira, tá bom? E o país inteiro vai pro brejo, tá? Essa aí é a verdade em alto e bom som para você
que queira entender. O Lula tem que parar de ficar falando besteira e tem que governar, gente. Tem que governar. Ele fala, tem várias matérias, olha aqui a Infomoney, tá? Vários jornais estão falando sobre isso. Aqui a Infomoney tá falando aqui, ó. Lula diz que culpa dos juros altos agora é do Banco Central e pede vigilância de Haddad e Tebet. Presidente diz que Campos Neto tem hoje mais responsabilidade do que Meirelles tinha em seus outros 2 governos. Olha só, o Lula atacando aí o Campos Neto, que hoje é o presidente do Banco Central. Não vai rolar, porque o Campos Neto não é nenhum bobo, ele sabe o que tá fazendo, né? Olha, tem uma outra matéria aqui, ó, do G1, tá? O próprio G1, tá bom? Você sabe quem é G1, né? A Globo, tá? Ó, fala o seguinte, ó, do iLib, tá? Aqui, ó, do iLib. Críticas de Lula à política monetária do Banco Central atrapalham a aprovação da pauta econômica, tá? Agora eu digo pra você, eu pergunto uma coisa pra você. Muita gente falava que o Bolsonaro não entendia de política, não entendia de saúde, não entendia de nada. Agora eu te pergunto, e o Lula? O Lula entende o que de política? O que o Lula tem que se meter no Banco Central? Cara, se o setor tá funcionando, tá? Se tá andando, deixa fluir, deixa que continue. Para que o Lula quer se meter em independência de Banco Central? O Lula não sabe de nada, não entende nada, o camarada, sabe? Não sabe nem o que tá falando, tá? Se ele soubesse o que ele tá falando e fazendo, tá bom? Ele não ia lá falar que os países aí, tá, que estão devendo pro Brasil, Venezuela e Cuba, que meteram o calote no Brasil, tá, estão devendo pro Brasil, não pagaram os empréstimos porque o Bolsonaro cortou relações. Bolsonaro cortou relações com ditaduras, tá? O que os ditadores já deviam pro Brasil não foi o Bolsonaro que emprestou o dinheiro. Quem emprestou o nosso dinheiro para os ditadores, para os países de ditadores, foi o Lula, tá? Então, o governo PT emprestou esse dinheiro. Se entrou um outro governo depois, independente de ter continuado com relações ou não, isso aí não interessa, tem que pagar. Você fez um empréstimo, meu amigo, você paga. E deu. Se você claro que não tem nada a ver, mas eu pego um dinheiro de alguém emprestado, discuto com aquela pessoa, não vou mais pagar porque a pessoa não conversou mais comigo? Não existe. Então isso é pra você ver como o Lula não sabe o que fala. Não sabe o que fala, não entende nada e quer se meter no Banco Central. Para com isso, camarada, não sabe nem... Tá fazendo papel ridículo. Isso sim. E é uma vergonha pra gente. Vergonha nacional e internacional. Por quê? Porque os estrangeiros veem isso e pensam, eu vou investir no Brasil? Olha o presidente do Brasil falando um monte de bobeira, não entende de nada e quer se meter. O pessoal vai pular fora, tá? Ontem, gente, eu tava vendo aqui aquela empresa Dell, tá? Que faz aí computadores, impressoras, tá? Outros equipamentos eletrônicos. Sabe quantos mil funcionários saiu ali na metrópolis? 6.600 funcionários demitidos, tá? Desemprego, demissão em massa, desemprego em massa. Pessoas vão perder os seus empregos, empresas vão sair fora do Brasil, porque o mercado nada mais é do que pessoas que investem no país. Pessoas que têm dinheiro, o mercado são pessoas que não querem bater papo com o Lula. Não vão bater papo com o Lula ou com seja lá quem está na frente ali do governo. Eles querem saber do dinheiro deles, eles querem investir. Eles querem saber de dinheiro, é isso que eles querem saber. Se o país tá bom, tá tudo certo, a economia tá boa, tá tudo certinho, tá andando redondo, eles vão investir naquele país e tudo vai dar certo. A economia vai fluir, certo? As coisas vão ficar boas para aquele país. Agora, se quem tá na frente é um camarada que fica falando um monte de besteira e atacando instituições que vêm dando lucro, eles vão pular fora do Brasil. Vão pular fora, tá? E esse governo,
tá bom? Tem que ter responsabilidade pelo seguinte, tá? O ministro do Trabalho do Lula quer fazer uma reforma trabalhista. Eu já gravei outro vídeo aqui para vocês, tá? E tá falando o seguinte, olha, vamos pegar os MEI que trabalham com iFood, com Uber, tá? Com outros aplicativos aí de entrega, tá bom? E vão fazer o seguinte, vão fazer essas empresas pagarem, fazerem contrato CLT, para que essas pessoas tenham direito trabalhista. Deixa eu falar uma coisa para você, essas empresas não vão fazer contrato CLT com ninguém, tá? Sabe o que essas empresas vão fazer? Vão se arrancar do Brasil, tá bom? E sabe quem vai ficar desempregado? Você. Você que é MEI, você que precisa trabalhar com aplicativo, você vai ficar desempregado, tá? E sabe o que o ministro do Trabalho falou? Se o Uber sair do Brasil, a gente chama os Correios para fazer o trabalho de Uber. Ah, gente, pelo amor de Deus, é outro que não sabe nem o que tá falando, tá? Não sabe nem o que tá falando. Então, assim, ó, o Lula tem que parar de ficar aí querendo ficar igual um retardado, ficar falando mal do Bolsonaro. Entender o seguinte, ele não queria tanto ganhar, não foi ele que ganhou a eleição? Então governe o país e deu, entendeu? E para de se meter nas outras instituições. Banco Central tá muito bem estabilizado. Banco Central tá funcionando, não precisa o Lula mexer em nada. Petrobras, Eletrobras, não precisa se meter em nada, né? Inclusive tá querendo se meter também aí, ó, na Petrobras, tá? Eu acho que o Lula acha, tá? Que o povo esqueceu, né? Esqueceu do que aconteceu na Petrobras. Será que alguém esqueceu o que aconteceu com o Petrolão? Será? Eu acho que não, né? Eu acho que ninguém esqueceu o que aconteceu no Petrolão. Que ninguém tem falta de memória, né? Olha só, para vocês verem como as coisas estão, tá? Que a âncora da CNN tá desesperada já, porque ela sabe que o dela também tá ficando feio o negócio ali pra CNN, né? E aqui, ó, Daniela Lima sobre fala de Lula. Socorro, Deus! Tá? Aqui, ó. Socorro, Deus, foi como reagiu Daniela Lima, âncora da CNN, a mais uma fala controversa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Sobre o mercado financeiro. O petista tem travado uma briga de foice contra a autonomia do Banco Central e a jornalista criticou a postura. Ela falou o seguinte aqui, ó: nossa, gente, socorro, Deus, porque você sabe que é aquele tipo de coisa que vai ter reação no mercado, tá? Ela mesmo disse, sabe por quê? Porque é isso que vai acontecer. O mercado reage. É como eu tô falando para você, eu expliquei aqui o mais simples possível, tá? Você, se você tem um dinheiro que você investe para investir em algum lugar, você vai investir pensando no seu retorno. Você não quer saber do problema que aquele país ou que aquela empresa vai sofrer ou tá sofrendo. Você quer saber você está investindo para você ter um retorno. Essa é a verdade. Isso é o mercado. O mercado é dinheiro. O mercado não quer saber de pipipi, de briga, de diz que me disse. O mercado não quer saber nada disso. O mercado quer saber o seguinte: país, a economia tá fluindo? Tá tudo certo? Tá, beleza, vou investir naquele país. Não, não tá. O presidente já quer se meter na autonomia do Banco Central? Vou pular fora. Tá? Então a âncora da CNN ali, que é também uma militante, que fala um monte de besteira várias vezes, já tá vendo aí que as coisas estão ficando feias, tá? E já tá aí pedindo socorro para Deus. Tem que pedir socorro para Deus mesmo. Tem que pedir mesmo, porque, olha, se ele não ficar, ó, se ele não colocar um zíper na boca, não costurarem a boca dele, tá? Vai sobrar para muita gente aí, tá? E você que votou no Lula, também vai sobrar para você. Não pense que, infelizmente, quem não votou, quem não queria, tá bom? Infelizmente, quem não queria que hoje viesse acontecer essas coisas no Brasil, vai ter que pagar junto. Infelizmente, né? Mas para você que votou, fica aí com a tua consciência. Quero ver. A hora que as coisas no Brasil estiverem ruim, tá?
tiverem nego aí passando fome, aí eu quero ver qual que vai ser a desculpa, tá? Então assim, ó, ganhou a eleição, vai governar, meu amigo, sabe? Para de querer ficar falando besteira, para de falar besteira, não entende de nada. Vamos jogar real aqui, o Lula não entende de nada de economia, tá? E muitos criticaram o Bolsonaro. Bolsonaro pelo menos colocou o Paulo Guedes, tá? Que trabalhou lá, ó, e com pandemia, com guerra, com uma porrada de coisa acontecendo, tá bom? A gente cresceu mais do que a China. A moeda real foi valorizada, a moeda mais valorizada em 2022, tá bom? Então vamos assim cair na real, né? E cobrar o governo. Você que votou no Lula, você pode cobrar, mandar ele fechar a boca, ficar quietinho, deixa lá, tem um presidente no Banco Central. O presidente que está no Banco Central, ele sabe o que faz. Ele sabe. O Lula não é formado em economia, o Lula não sabe de nada. Nem o ministro do Lula não é formado em economia. Como todo mundo sabe, o ministro que está aí hoje na frente da economia do Brasil tem uma semana de curso de economia, tá bom? E imagina o Lula, não entende nada. Entende, sabe do quê? De gastar o nosso dinheiro, que nem ele fez ali, ó, comprando 11 móveis, tá bom? Pro Palácio da Alvorada, no valor de quase 400 mil reais, tá? Sabe muito é de gastar, porque quem vai pagar vai ser eu e você. Quando você for lá comprar o seu arroz, seu feijão, isso aí você vai sentir no seu bolso, tá bom? Então é esse aí, pessoal, o vídeo, tá? Me alonguei um pouquinho aí porque tinha muita coisa para trazer sobre isso. Ainda tinha mais, é porque eu não consigo porque tá já com 30 minutos, tá bom? Mas dá aí uma pesquisada, deixa o teu comentário, fala o que você acha disso aí, tá? E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, boa tarde.